os participantes, meninos e meninas. Então, vamos dar início a essa webinar sobre os tardígrados. Eu tenho um recado aqui para dar. Eu vou procurar ser, obviamente, objetivo, sucinto, mas ainda assim acredito que eu devo falar por volta de 1 hora ou um pouquinho menos, talvez. E aí, no final, eu deixo aberto para questionamentos, tá ok? Bora lá. O que é um tardígrado? Então, usando a terminologia biológica, são micrometazoários higrófilos. Então, o termo técnico, é o jeito técnico da gente dizer que são animais aquáticos microscópicos. Então, aqui nós estamos vendo um tardígrado se mexendo, vivo, na microscopia óptica comum e aqui na microscopia estereoscópica. Então, veja, são vários grãos de areia e o tardígrado é essa estrutura pequenininha aqui. Então, eles são animaizinhos realmente bem pequenininhos. De acordo com a literatura, então, vão de meio milímetro até um pouquinho mais de 1 milímetro, mas a grande maioria mesmo gira em torno de 500 micrômetros, 600 micrômetros, ali em torno, então, de meio milímetro. Uma outra característica dos tardígrados nós podemos ver nessa filmagem, que é um tardígrado abandonando o seu exoesqueleto antigo. Então, eles têm uma cutícula quitinosa que é trocada periodicamente. Então, são animais que fazem muda, ou equidise. Portanto, são também então classificados dentro daquele grupo chamado de equidizoários. Vamos falar um pouquinho da história dos tardígrados, então. De acordo com os registros, eles estão no planeta desde o início da era fanerozoica, portanto, lá do período cambriano. Isso, portanto, aproximadamente 542 milhões de anos. Os tardígrados estão... É óbvio que eles provavelmente já vinham evoluindo antes, lá no pré-cambriano, mas o fato é que são animais bastante antigos enquanto filo, o grupo. Essa imagem que nós estamos vendo aqui é o Bjorn Leg, é o tardígrado, foi encontrado fossilizado numa resina vegetal fossilizada, ou seja, no âmbar. Lá no Canadá ele foi encontrado e essa resina é datada do período Cretáceo. Então, esse tardígrado aqui, que ficou preservado, ele conviveu com os dinossauros lá no Cretáceo. E o âmbar foi datado algo em torno de 60, 80 milhões de anos atrás. E vejam que essa descrição, então, do primeiro fóssil de tardígrado foi feito em 1964. Os tardígrados foram descobertos em 1773 por Johann August Ephraim Gysi, então, naturalista alemão, esse da primeira figura aqui. Ele foi o primeiro, então, a visualizar um tardígrado no microscópio. Eles foram batizados com esse nome de tardígrado por Lázaro Spallanzani, um naturalista italiano, em 1776. E o que significa a palavra tardígrado? É aquele organismo que tem o passo lento, tardus lento, gradus, passo andar. Justamente uma alusão a essa característica que os tardígrados têm de se locomoverem de forma desengonçada e lenta. E foram elevados a filo apenas em 1962 por outro naturalista italiano, Giuseppe Ramazotti. O Giuseppe Ramazotti, então, tira os tardígrados, que eles eram considerados um grupo diferente de artrópoda, e cria um filo exclusivo para os tardígrados, isso em 1962. Então, hoje, os tardígrados compõem o filo Tardigrada. E como é que é um tardígrado? Vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui, vou dar uma afastada. Então, o tardígrado, como a gente consegue ver aqui, não sei se vocês estão, eu não tenho o retorno da minha tela, eles têm, então, 5 segmentos corpóreos. O primeiro segmento é o segmento cefálico, onde se localiza o cérebro e a maioria dos apêndices sensoriais. Depois, mais 4 segmentos troncais. Cada segmento, então, vai ter um par de pata, ou de apêndice locomotor, que recebe o nome de lobopódio. Ele é um lobopódio porque ele não é articulado, como em artrópode, então, ele é um segmento único.
E observem que o último par de pata dos tardígrados ele é voltado para trás. Então, ele utiliza esse último par de pata normalmente para se prender ao substrato, né? E os outros 3 para se locomover. E é isso que a gente está vendo, então, na figura aqui. Essa é uma microscopia eletrônica, uma foto, né, retirada do microscópio eletrônico de varredura e, obviamente, foi colorido artificialmente. Então, a gente está vendo, né, o segmento cefálico e os segmentos troncais, dos quais partem sempre, né, um par de lobopódios, e o último par de lobopódios é voltado para trás, né? Como a gente também consegue observar nessa figura, na maioria dos tardígrados, o lobopódio é acompanhado por garras, né? Motivo pelo qual eles também são conhecidos como ursos d'água, né? Ursos por terem garra e aquele jeitão de andar desengonçado, semelhante a um urso. Em termos de sistemas, então, os tardígrados eles têm um sistema muscular bastante desenvolvido, né? Um sistema digestivo, um sistema nervoso e o sistema reprodutivo. Dada a especialização, uma característica da especialização, da miniaturização que ocorreu com os tardígrados é justamente a ausência de um sistema circulatório e um sistema respiratório, né? Então, a distribuição de oxigênio dos gases respiratórios e dos nutrientes se dá de difusão de célula para célula, uma vez que o animal é bem pequenininho. Eventualmente, ele também é um animal celomado, então ele tem uma cavidade celomática preenchida pelo fluido celomático, também chamado de hemolinfa. Então, eventualmente, a circulação dessa hemolinfa também pode fazer indiretamente o papel de sistema circulatório, mas um sistema circulatório propriamente dito está ausente, né, nos tardígrados. Então, vamos ver algumas características. Aqui nós estamos vendo também uma eletromicrografia, né, de um tardígrado. Então, vejo, nas terminações dos lobopódios, eles podem ter garras, dedos, né, eventualmente ventosas, ou mesmo ausência de garras, né. Na região cefálica, então, como eu já havia dito, se concentram os apêndices cefálicos. Estamos vendo nesse caso aqui, que é um equiniscus, né, um tardígrado pertencente ao gênero equiniscus. Ele tem essas estruturas sensoriais aqui compridas, que são os cirros, né? Essas menores aqui são as papilas e aqui a região oral. E a morfologia das garras é um critério taxonômico. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos precisar analisar, a tentativa de identificar gênero e espécie de um tardígrado, é a morfologia das garras. Aqui a gente está vendo micrografias eletrônicas de diferentes morfologias das garras dos diferentes gêneros de tardígrados. Essa é uma foto que está mostrando o aparelho bucofaringeano, né? Então, essa estrutura bem evidente aqui ao centro é uma faringe muscular, né, que vai servir como, vai, na verdade, atuar como uma bomba de sucção, né, trazendo, então, o alimento para o interior do trato digestório do tardígrado. Essas estruturas mais amareladas aqui recebem o nome de estiletes. Então, são duas estruturas formadas tanto por quitina, né, portanto, são secreções cuticulares também, mas também tem carbonato de cálcio, né? Então, são como se fossem duas agulhas, né, que, pela ação de músculos protatores e retratores, o tardígrado ele consegue, então, né, externar esses estiletes, perfurando a célula do seu alimento, né? Então, ele perfura a membrana celular, né, da célula do seu alimento. Eu já vou falar, né, do que se alimenta um tardígrado. Ele perfura os tecidos, então, basicamente, e aí usa essa faringe muscular para gerar uma força de sucção, puxando, né, o alimento, então, para o interior do trato digestório. Nessa foto aqui, nós também conseguimos ver uma série de células, né, que estão soltas, dispersas nessa hemolinfa. Essas células são chamadas de celomócitos, né? E também são conhecidas como células de reserva. Então, uma das funções atribuídas a esses celomócitos aqui é justamente
armazenar, por exemplo, gordura, lipídios, né, e açúcares para momentos de falta de alimento. Aqui nós estamos vendo duas estruturas mais escuras, que são os ocelos. Então, os ocelos, nem todo tardígrado vai ter um ocelo. O nosso mascote aqui, ele tem 2 ocelos. Os ocelos, basicamente, são células nervosas pigmentadas fotossensíveis. Então, não é um olho propriamente dito, são estruturas, sim, fotossensíveis, capazes de detectar a presença, a ausência e intensidade de luz, mas não formam imagens propriamente ditas. Então, alguns tardígrados podem ter esse ocelo ou não. Nessa imagem, a gente consegue ver como a morfologia desse aparelho bucofaringiano, ela é variável e é considerado também um importante caráter sistemático, taxonômico, melhor dizendo, ajuda, portanto, a identificação de gêneros e, às vezes, de algumas espécies. A boca do tardígrado, então, é uma boca circular, como a gente está vendo. Óbvio que existe variação de espécie para espécie, mas a gente consegue ver que é a estrutura básica, que é formada por esse anel oral ou bucal, e esse anel pode estar, normalmente está, então, ornamentado com essas, agora me fugiu o nome, com essas, não são lapelas, são, nossa. Bom, eu vou chamar de lapelas, mas não são exatamente esses nomes, né? São essas estruturas, então, que têm também função sensorial. Então, basicamente, o sistema sensorial dos tardígrados se baseia em mecanorrecepção e quimiorrecepção. Agora me veio o nome, são as lamelas, né? Então, são essas várias estruturas. Isso aqui também é caráter sistemático, o número de lamelas no anel oral determina algumas espécies, diferencia algumas espécies. Né? Mas nem sempre é possível ver essas estruturas na microscopia óptica. Em termos de relacionamento evolutivo, então, uma vez que os tardígrados fazem equidise, eles pertencem a esse grande grupo chamado Equidisozoa. Então, todos esses animais aqui, Nemátoda, Nematomorfa, Quinorrinca, Priapúlida, Loricífera, Unicófora, Tardígrada e Artrópoda, são animais que trocam essa cutícula periodicamente em função do crescimento. Dentro de Equidisozoa, então, junto com o Unicóforo e Artrópoda, os tardígrados compõem um grupo chamado de Panartrópoda. Isso aqui é basicamente consenso já entre os biólogos, principalmente em função das evidências das filogenias baseadas em marcadores moleculares e filogenômica. O que não é consenso é justamente a posição de tardígrada dentro de Panartrópoda. Então, existe a hipótese chamada de tactópoda, que coloca a tardígrada como grupo irmão dos artrópodos, e o unicóforo ficaria, então, para fora. Existe a hipótese chamada lobopódia, onde tardígrada seria grupo irmão de unicófora, e antenópoda, onde tardígrada ficaria para fora, e seria grupo irmão do grupo formado, do clado formado por unicóforo e o artrópoda. O artrópoda, os artrópodos verdadeiros. Vocês devem estar se perguntando, qual delas, então, é a verdadeira? Não existe ainda um consenso. Ora, um estudo fala a favor da hipótese tactópoda, ora, outro estudo, usando outros marcadores moleculares, fala a favor da hipótese lobopódia, e, portanto, elas ainda estão, são consideradas hipóteses concorrentes, e ainda carecemos, a ciência carece de um número maior de evidências para tentar elucidar. Eu acredito que, com o passar dos anos do avanço da filogenômica, à medida que novos genomas de tardígrados forem sendo sequenciados, e isso, portanto, permita a comparação do genoma todo nas filogenias, é isso que nós chamamos, então, de filogenômica, né? Essa questão aqui vai ser elucidada, mas, por hora, existem essas 3 alternativas. Em parte, a dificuldade é justamente porque, se a gente observar aqui nesse gráfico, cerca de 18% do DNA contido no genoma dos tardígrados é DNA estrangeiro, quer dizer, um DNA externo que foi obtido através do que nós chamamos de transferência horizontal.
Então, seria DNA que foi incorporado de bactérias, de fungos, de plantas, né, e até mesmo de vírus. Né? Esse fenômeno não é muito incomum, né? Ao contrário do que vocês imaginam, a transferência horizontal, ou seja, a incorporação de genes de outros organismos no genoma. Né? Inclusive, esse artigo aqui que eu estou mostrando para vocês, que foi publicado na PNAS em 2015, ele traz o primeiro genoma de um tardígrado. Então, todos os genes foram sequenciados. E aí, a partir dessa análise do genoma, eles perceberam, né, essa coisa bastante inusitada, que é uma quantidade significativa, cerca de 1/6 do DNA do tardígrado. Nesse caso, a espécie foi o Ipsidius do Jardine, que é a mesma aqui do nosso mascote, né? Seria, então, de DNA estrangeiro. Então, estrangeiro, para fazer uma tradução pura da palavra, né, de inglês, mas é um DNA exógeno, né, que foi incorporado. Então, vejam, são animais que estão aí evoluindo no planeta há 542 milhões de anos, pelo menos. Né? Então, muita coisa de interessante a evolução pôde fazer em cima desses bichinhos, né, dos tardígrados. Em termos de classificação, eu vou trazer a mais simples que existe, que é essa aqui. Então, é o filo tardígrada com duas classes, tá? Classe heterotardígrada e a classe eutardígrada. Existe uma terceira classe proposta em 1962, se eu não me engano, mesotardígrada, mas essa mesotardígrada ela é considerada nomen dubium, ou seja, não é aceita pela grande maioria dos pesquisadores, pelo simples motivo de que ela foi baseada na descrição de uma única espécie, né, e o material típico dessa espécie, ou seja, a lâmina de microscópio contendo, né, aquele tardígrado não foi preservada, desapareceu, e o próprio local de descrição, que era uma região termal no Japão, foi destruído em função de um terremoto, então não tem como coletar novos materiais para tentar encontrar. Então, mesotardígrada ainda fica no limbo ali, até que se comprove realmente a existência de tardígrados que ficariam entre eutardígrados e heterotardígrados. Pois bem, o que diferencia um heterotardígrado de um eutardígrado? São várias características, mas eu vou falar aqui essencialmente duas. Então, veja que a região cefálica de um eutardígrado ele é praticamente desprovido de apêndices sensoriais. Né? Quando existem, são papilas, né? Essas lamelas orais, etc. E nunca um eutardígrado vai ter essa estrutura que a gente está vendo aqui, mais alongada, que são os cirros. Então, eutardígrados não têm cirros, né? Heterotardígrados têm cirros. Outra característica é que heterotardígrados vão ter a cutícula na região dorsal, né, toda estruturada em placas, então elas são mais espessas, mais ornamentadas. Então, eles têm como se fosse uma armadura na região dorsal, coisa que os eutardígrados não têm. Onde vivem os tardígrados? Basicamente, aonde a nossa imaginação puder alcançar. Então, todo mundo sabe que eles são encontrados em musgos, né? São inclusive conhecidos, né, como os porquinhos dos musgos, né? Fazendo uma tradução no livro do inglês, então eles são encontrados em musgos, mas também são encontrados em líquens, no solo das florestas, né, em especial, na serrapilheira, que é esse conjunto de folhas que cobre o solo da floresta, na areia e sedimento, né, então, desde a areia da praia até os sedimentos mais profundos, né, lá 2.000, 3.000 metros de profundidade, é possível encontrar tardígrados e vivendo sobre outros organismos, especialmente no ambiente marinho. Vivendo sobre algas, vivendo em esponjas do mar, ou mesmo dentro de cracas. Já foram encontrados, então, tardígrados vivendo. Esses aqui, então, seriam os principais ambientes. Né? Em termos de distribuição geográfica, os tardígrados, como vocês bem sabem, são considerados, então, um filo cosmopolita. Então, nós encontramos tardígrados em todos os continentes, inclusive os polares, Groenlândia e Antártida. Encontramos em todos os mares e oceanos, nas mais diferentes condições de profundidade e salinidade.
Mas, como eu disse, a gente está falando do filo. O filo tardígrado é um filo cosmopolita, né? Quando a gente vai falar de famílias e principalmente de espécies, aí a gente observa um elevado grau de endemismo, que significa dizer espécies que ocorrem exclusivamente nas áreas geográficas, né? Não tem essa ampla distribuição. Como é que os tardígrados se espalharam pelo planeta todo? A principal hipótese aceita é pelo vento, né? Então, são organismos microscópicos que vão ter uma fase de resistência, né, bastante leve, então poderiam ser carregados pelo vento, pelas chuvas, pelos rios, né? Mas os trabalhos mais recentes têm demonstrado também a possibilidade dos tardígrados serem dispersos por outros animais, né? Então, veja, esse artigo fala da evidência de uma dispersão de longa distância mediada por aves, né? Então, já foram encontrados tardígrados nas penas das aves e também nas fezes, né? Essas aves, eventualmente, elas vão se alimentar do musgo ou do líquen onde tem o tardígrado. A gente sabe que ele é bastante resistente, ele passa incólume pelo trato digestório, só que durante esse período a ave migrou de um continente para o outro e quando ela defecar lá, ela leva o tardígrado para aquela nova região. Então, né, existem algumas evidências que não é só o vento que ajudou a dispersar e ajuda a dispersar os tardígrados, né, ao longo de todo o planeta Terra. Os tardígrados são imortais? Essa é uma afirmação, veja aqui, nessa ilustração, ela está... O que faz os tardígrados imortais? Fazendo uma afirmação de que os tardígrados são imortais, mas isso é um exagero da mídia. Tardígrados, como todo ser vivo, morrem, né? O termo mais adequado para eles é resiliência. Eles são organismos bastante resilientes, né? O que significa dizer que, ao longo do processo de evolução, né, das espécies de tardígrados, diferentes mecanismos de resistência foram criados, né? A principal forma de resistência é o que nós chamamos de barril, fazendo também uma tradução do inglês. Então, o tardígrado ele desidrata, né, e encolhe, formando uma estrutura de resistência muito similar a um barril, realmente. Então, em inglês, eles chamam de tun, né? Em que condições, então, o tardígrado pode fazer esse fenômeno que nós chamamos de criptobiose, que é, né, adaptar a sua estrutura corpórea para um estado de adversidade e se tornar bastante resistente? Pela falta d'água, então, a anidrobiose, um tipo de criptobiose, né, provocada, então, pela ausência de água, pela dessecação do meio, ou o congelamento da água, criobiose, ou o aumento ou modificação na pressão osmótica da água, né, chamada de osmobiose. Essas três, na verdade, são variações do mesmo tema, né? Nas três situações, a água deixa de estar disponível para o tardígrado, né? Seja porque congelou, seja porque houve um aporte de soluto e aí a pressão osmótica se modificou e ela não está mais disponível, ou realmente porque ela evaporou e a água não está mais disponível. E existe uma outra forma de criptobiose, que é a anoxibiose. É a ausência de oxigênio. Então, os tardígrados são bastante sensíveis à falta de oxigênio no meio, mas vejo que na anoxibiose o tardígrado ele não atinge aquela forma de tun, que é essa aqui. Então, basicamente, durante o ciclo de vida do tardígrado, ele vai estar nessa forma aqui, que é a forma ativa, vágil, né, onde ele se alimenta, se reproduz, né, ou ele vai estar na forma de resistência, que é o tun. Lembrando vocês aqui, ou melhor, fazendo, né, um parênteses, nem todo tardígrado, né, forma essa forma aqui de resistência à forma do barril. Então, aquelas espécies que são marinhas, né, ou que vivem na água doce, mas são exclusivas de rios e de lagos, né, elas são extremamente sensíveis à dessecação e não são capazes de formar essa forma, né, essa estrutura de resistência, o barrilzinho. Basicamente, os tardígrados que vivem no líquen, no solo, nos musgos, na serrapilheira, ou seja, no ambiente terrestre, é que são capazes de fazer isso aqui. Então, essa resistência que se dá aos tardígrados, na verdade, nós estamos falando dessas espécies capazes de fazer, né,
a criptobiose por anidrobiose. Então, quando a gente fala em resistência ou resiliência dos tardígrados, nós estamos nos referindo à forma de TUM, né? A forma de barrilzinho, essa forma de resistência. Essa aqui é extremamente sensível, morre por qualquer coisa. Então, na forma de barril, estudos obviamente controlados e feitos em laboratório, né, nos trouxeram algumas informações. Por exemplo, a menos 273 graus Celsius, né, o tardígrado na forma de barril durou até 20 horas. Todos não, mas uma porcentagem daqueles submetidos a essa temperatura. 20 meses a 200 graus negativos, né, podem resistir temperaturas elevadas de cerca de 150 graus Celsius, então lembre daquele, né? Muitos são encontrados em fontes termais, tanto no continente quanto no fundo marinho. Podem resistir, então, a elevadas pressões, então, estudos em laboratório indicaram que eles resistem até 600 megapascal. Podem resistir à ausência de atmosfera, o que nós chamamos de vácuo, né? A elevadas concentrações de substâncias que são de gases, principalmente que são considerados tóxicos, né, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o gás nitrogênio, o gás sulfídrico. São resistentes também à radiação X, radiação gama, radiação ultravioleta. Né? Mas lembrando vocês, tudo isso em situações de experimento laboratorial. Né? Uma porcentagem morre quando, por exemplo, exposto a raio gama, e uma porcentagem, quando você reidrata o barrilzinho, ele acaba voltando à vida. Né? E também são organismos bastante longevos, né? Podem superar aí um único indivíduo, pode viver mais de 125 anos. Mas por que isso? Porque a maior parte do tempo o tardígrado passa na forma de resistência, né, em criptobiose. Isso acaba, então, esticando bastante a longevidade deles. Aqui uma curiosidade, ano passado, né, uma sonda soviética que estava tentando pousar na Lua, acabou, né, o pouso acabou dando errado, ela acabou se chocando com a Lua, né, e deixando, portanto, os seus destroços lá. Mas uma curiosidade é que essa sonda levava junto consigo uma certa quantidade de tardígrados, né? Então, hoje se imagina que algum desses tardígrados tenha sobrevivido ao impacto da colisão da sonda com a Lua, e hoje, né, existem tardígrados na Lua. É verdade que, né, eles, obviamente, vão estar na forma de barril, na forma de resistência, uma vez que na Lua não tem água, não tem alimentos, então, daqui a algum tempo, esses tardígrados não mais lá estarão, né? Porque mesmo o TUM tem mesmo o barrilzinho, a forma de resistência tem um limite de uma capacidade máxima de resistência, né? Não são, assim, imortais, indestrutíveis, como a mídia gosta de falar. Até porque essa característica, a criptobiose, quem já passou aí pela zoologia de vertebrados deve lembrar que nematóides também fazem nemátoda, né? O filonemátoda também faz criptobiose, o filo rotífera também faz criptobiose, bactérias, algas cianofíceas. Então, basicamente, organismos vivos que estão sujeitos a um ambiente, né, passível de dessecação, acabaram evoluindo essa característica que é a criptobiose. Então, não é uma exclusividade dos tardígrados. Mas eles, por serem os mais fofinhos, talvez tenha ficado, né, mais conhecidos. Então, como eu falei para vocês, a maior parte do ciclo, a maior parte eu não diria, mas grande parte, né, do ciclo de vida do tardígrado, ele passa ou na forma de barril ou encistado, que é uma outra forma de resistência. Qual é a diferença de um barril, né, por um cisto? O cisto, né, o tardígrado, ele reduz o seu metabolismo, tanto quanto na forma de barril, mas ele secreta várias camadas, então, de cutícula em torno dele. Então, existem várias camadas, né, semelhante ao sarcófago das múmias egípcias, dos faraós, que eram vários sarcófagos, um dentro do outro. Né, inclusive, em inglês, essas camadas recebem o nome de sarcófago, porque eles fazem justamente alusão. Então, ele fica, na verdade, uma forma de resistência, né, envolta por várias camadas de cutícula. E o TUM a gente já viu, né? Ocorre toda uma adaptação. Ele perde as garras, ele perde
todo aquele aparelho faringiano ele perde, né? Os estiletes, né? O tubo oral ele perde, aquelas estruturas que são secretadas então pela cutícula ou conjuntamente com a cutícula, eles são perdidas. E quando esse animal é reidratado, ele, né, secreta novas garras, secreta novos estiletes. Né? Vejam aqui, e aí quando ele está na forma vágil, né, na forma ativa, ele vai se alimentar, ele vai se reproduzir. E é sobre a reprodução que nós vamos falar na sequência. Então, vejo que a maioria das espécies, elas têm macho e fêmea, né, que vão fazer, portanto, a cópula, né, o macho fecundando os óvulos da fêmea. Né. Os ovos, eles podem ser depositados, como a gente está vendo aqui, dentro da antiga exúvia, né, ou do exoesqueleto abandonado pela fêmea quando ela faz a muda. Né. Então, eles ficam lá. Ou dispersos no ambiente, diretamente no ambiente. Quando são ovos dispersos no ambiente, eles normalmente são mais ornamentados. Né. E essas ornamentações aqui são interpretadas, entre outras coisas, como uma forma de evitar a dessecação do ovo. Né. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: existe dimorfismo sexual entre os tardígrados? Né. Entre os eutardígrados, o dimorfismo sexual é basicamente o tamanho, né, onde a fêmea é ligeiramente maior do que o macho. Entre os heterotardígrados, existe um dimorfismo sexual bem visível. Né. Nos eutardígrados, né, os gametas eles vão sair por um orifício comum à cloaca. Né. Então, o tubo digestório ele termina numa cloaca e o tubo reprodutor também, o aparelho reprodutor também termina nessa cloaca. Nos heterotardígrados, essa é uma diferença também, que existe entre eutardígrados e heterotardígrados. Nos eutardígrados, existe uma abertura anal separada da abertura reprodutora. Então, aqui na figura B, a gente está vendo uma fêmea. Né? O gonóporo, ou seja, a abertura reprodutora da fêmea, ela lembra uma flor. Né? É bem bonito de ver no microscópio. Então, essa é o que torna, né, um macho diferenciável de uma fêmea. A morfologia do gonóporo lá nos heterotardígrados. Nas fêmeas, ela lembra uma flor, como se fosse, né, com pétalas, e no macho, ela é basicamente uma pequena papila. Né? Não lembra aquela flor. Então, aqui nós temos o macho e uma fêmea. Aqui nós estamos vendo, então, um eutardígrado, fêmea, e essas 4 células maiores aqui que nós estamos vendo, vamos dar, é um vídeo, dar o play aqui, são os ovos. Né? Interessante observar que tanto, né, o tardígrado fêmea tem um único ovário na região dorsal e o tardígrado macho tem um único testículo na região dorsal. Então, aqui a gente está vendo o ovário da fêmea com 4 óvulos já em estado adiantado de amadurecimento. E aqui um tardígrado macho. Né? Essa estrutura que a gente está vendo aqui é o único testículo que ele tem. Né? E lá no interior a gente consegue ver o movimento dos espermatozoides. Aqui, então, ovos, aqueles que são, né, ornamentados. Então, essa ornamentação é um caráter taxonômico também bastante importante. Então, às vezes, a gente não consegue identificar a espécie se não encontrar os ovos juntos. Né? Chega até gênero, e para chegar à espécie, precisaria ter encontrado os ovos juntos. Então, se um dia vocês forem trabalhar com tardígrada, durante a triagem do material, é bastante importante a gente estar atento aos ovos. Aqui uma outra morfologia de ovo, diferente das anteriores. Muito bem. Então, uma das formas de fecundação, o macho ele pode, então, transferir os espermatozoides direto para a cloaca da fêmea, né? E os espermatozoides, então, vão subir o ducto do ovário e vão fecundar os óvulos dentro do próprio ovário da fêmea. E uma outra alternativa é essa que a gente está vendo aqui na figura superior. Né? Durante a muda da fêmea, ou seja, veja, aqui ela já secretou, né, uma nova cutícula e vai abandonar a cutícula antiga, né? O macho ele deposita, então, o sêmen dentro da cutícula antiga, a fêmea vai fazer a mesma coisa, vai depositar os óvulos
os ovos dentro da cutícula, e a fecundação, então, vai ocorrer dentro da exúvia, basicamente, né, da cutícula abandonada. Aqui a gente tem um vídeo de um encontro entre dois eutardígrados, a fêmea embaixo e o macho em cima, né? Não é fácil conseguir encontrar machos e fêmeas. Tá? Além de machos e fêmeas, nós também podemos ter algumas situações em que, por exemplo, o macho da espécie não é conhecido, só a fêmea. Nesses casos, então, se infere que a reprodução é por partenogênese, uma vez que a ciência até onde, né, já pôde investigar, nunca encontrou machos nas populações, apenas fêmeas. Então, se imagina que nesses casos a reprodução é partenogenética. E existem algumas poucas espécies que são hermafroditas. Então, o macho vai ter uma única gônada capaz de produzir ovos ou óvulos e espermatozoides ao mesmo tempo, né? Inclusive com evidências de autofecundação. Mas o padrão geral é esse que eu estou mostrando para vocês. Existe um macho, existe uma fêmea, né? E eles, então, se encontram para fazer o acasalamento. Após a fecundação, então, a situação que nós temos é essa aqui, tá vendo? A fêmea, né, abandonando a sua exúvia, e lá no interior da exúvia, o que nós temos? Uma série de ovos fecundados, né, que vão dar origem a vários tardígradozinhos filhotinhos. Tá? E existem algumas espécies em que a fêmea nunca abandona a exúvia. Ela carrega consigo, ela fica presa e onde ela for, ela está carregando a exúvia com os ovos, como a gente está vendo nesse caso. Isso é um exemplo de cuidado parental. Não em toda espécie de tardígrado, né, tem esse cuidado de levar consigo a exúvia antiga, né, com os ovos. Algumas simplesmente abandonam no meio e vão embora. Aquelas que permanecem aderidas à exúvia cheia de ovos, fazem isso como uma forma de melhorar as chances de sobrevivência dos seus filhotinhos. Então, existe sim, em algumas espécies de tardígrados, o cuidado parental. Na sequência, agora, nós vamos observar o nascimento de um tardígrado. Só esperar o vídeo adiantar um pouquinho. Então, aqui que nós temos um ovo, né, onde o desenvolvimento embrionário já se encerrou e esse ovo, obviamente, vai eclodir e o novo tardígrado vai nascer. Observem aqui, essa é a região cefálica. Né? Prestem bastante atenção que a gente consegue ver que ele usa os estiletes para perfurar a parede do ovo e fazer uma abertura pela qual ele vai nascer. É bem legal. Além do que o tardígrado do bebê é mais fofinho ainda do que o tardígrado do adulto. Observem aqui, ó, ele está usando os estiletes, ele força os estiletes em direção à parede do ovo até que o ovo se rompe e o novo tardígrado nasce. Vejam que ele vai nascer, em essência, igual a um tardígrado adulto, porém de tamanho bem menor. Então, já adiantando para vocês, fazendo uma alusão aí com os insetos, os tardígrados são ametábulos, ou seja, não existem o tardígrado recém-nascido e as fases jovens, elas são, a grosso modo, bem parecidos ao que vai ser o adulto. Existem alguns estudos demonstrando algumas modificações ao longo do desenvolvimento, modificações no aparelho bucofaringiano, na morfologia das garras, mas na essência o tardígrado ele nasce parecido já com o adulto. Vamos lá, menininho, nasça de uma vez. Veja que ele tem, na verdade, principalmente o corpo mais curtinho em relação. E é isso que está mostrando nessa figura, então. Ele vai dando por instars, ou seja, fases em que vai ocorrendo a troca da cutícula por uma cutícula nova, e assim o animal ele vai crescendo. Algumas características podem se modificar, mas na essência, todas as fases são muito parecidas. Então, não existe aqui nenhuma forma de metamorfismo, pelo menos a grosso modo, visualmente a grosso modo.
Do que se alimentam os tardígrados? Então, nós temos tardígrados vegetarianos, herbívoros, né, que se alimentam do conteúdo das células das algas quando vivem nos líquens ou do conteúdo das células dos musgos. Então, ele usa o estilete para perfurar a parede celular e a membrana celular e suga o conteúdo da célula, né? Então, seriam herbívoros. Mas nós temos também, como a gente está vendo aqui, tardígrados carnívoros. Nesse caso, ele está se alimentando de um rotífero, né, da classe Bideloide. Quem já fez a disciplina aí de zoo de invertebrados deve ter tido a oportunidade de ver no microscópio, né, a Philodina roseola. É um tardígrado, é um rotífero bideloide bem comum em poças de água, em lagos, em rios, né, aqui no mundo todo, na verdade. E a gente também tem tardígrados canibais, né, o tardígrado maior se alimentando do tardígrado menor. Eles também podem se alimentar de protozoários, né? Tem vários registros aí de protozoários ciliados, por exemplo, paramécio, no interior do trato digestório do tardígrado, né? E também tem os tardígrados que se alimentam de bactérias, né? Então, vejo que o tardígrado, embora pequenininho, microscópico, eles representam um importante elo, né, na cadeia, na teia trófica alimentar nesses microecossistemas. Vamos, para terminar, nós vamos ver algumas formas morfológicas, né, para vocês terem uma noção da diversidade de morfologia de espécies, e depois termino com algumas curiosidades e a gente abre para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta. Então, vejo, em 18 anos, mais ou menos, de pesquisa, que eu consegui fazer o levantamento, vejo que o número de espécies aumentou significativamente. O último trabalho que foi publicado no ano passado, né, de Degman e colaboradores, deu conta de quase 1.300 espécies de tardígrados, e a tendência é que isso só aumente, né, principalmente pelo advento do uso cada vez mais corriqueiro da sistemática molecular para tentar elucidar, então, a diversidade de tardígrados. Aqui é aquela espécie que eu falei para vocês, o Ipsibius do Jardine. Então, foi o primeiro tardígrado a ter o seu genoma sequenciado, né? Hoje já existem pelo menos mais outras 2 espécies com genoma sequenciado, mas o Ipsibius do Jardine foi o primeiro. Aqui o Macrobiotus rufelandi, então é uma espécie um pouco diferente. Às vezes, no primeiro momento, você olha, né, e diz que eles não são tão diferentes assim. E, de fato, a sistemática do grupo é uma coisa relativamente complicada, porque existem poucos caracteres taxonômicos disponíveis no grupo, né? Então, a diferenciação, às vezes, é feita apenas num único detalhe, né? Aqui é uma espécie de tardígrado marinho, Bactylips pennac. Inclusive, duas curiosidades com relação ao Bactylips pennac. Primeiro, que vocês podem ver que no final dos dedos ele não tem garras, ele tem ventosas, né, que ele usa, então, para grudar no grão de areia, no sedimento onde ele é encontrado. E essa espécie foi descrita por um alemão que morava no Brasil e acabou vivendo aqui no Brasil, né, o Marcos. Marcos é o sobrenome dele, então ele na verdade, ele veio da Alemanha durante a Segunda Guerra, ele e a esposa dele vieram para cá, fugidos da Segunda Guerra, e ele também tinha recebido um convite para liderar o Departamento de Zoologia da USP. E lá eles fizeram muitos trabalhos, não só com tardígrados, mas fizeram, né, muitos trabalhos, principalmente no ambiente marinho. E lá, então, para resumir, eles descobriram essa espécie, Bactylips pennac, descreveram para o mundo todo e é uma espécie válida, né? Então, o espécime tipo foi encontrado aqui no litoral de São Paulo. O gênero Equiniscus é um gênero bastante difundido no planeta todo, é um tipo de eutardígrado, né? A gente consegue ver a região dorsal toda ornamentada, né, e espessada naquelas placas, e aqui os cirros laterais, que é uma característica de heterotardígrada. O Apodíbeos, como o próprio nome diz, ele tem os lobopódios, mas ele é desprovido de garras, né? Então, é o único gênero conhecido de poucas espécies, né, em que os lobopódios não têm nem garras, nem ventosas, não tem nada, né? É o gênero Apodíbeos. O Floractus
É um gênero, então, também de tardígrados marinhos, veja que é um heterotardígrado também, né? Com garras nos lobopódios. E aqui a gente observa uma característica interessante, que a cutícula ela desenvolveu uma aleta em torno de todo, né, o corpo do animal, e isso é utilizado, então, para o animal flutuar na coluna d'água e ser levado, então, ao sabor das marés e das correntes marítimas, né? Então, é um animal que compõe, né, pode estar associado ao substrato, mas também associado à coluna d'água, né? O Neostigartus, Garctus sp, também um tardígrado marinho. Então, aqui é a região cefálica, os 4 segmentos, a gente vê aqui, né, os lobopódios, e acima dos lobopódios eles têm esses apêndices plumulados, né, que também são interpretados como uma estrutura de flutuação, mas ninguém ganha do Thanactus bubulubus. Não me perguntem por que deram esse nome, né, esse epíteto específico para essa espécie, bubulubus. Eu fui ao artigo original de descrição e, infelizmente, eles não trazem a etimologia da palavra, né? Mas provavelmente faz alusão a esses apêndices que tem aqui. Eu não consegui nenhuma foto significativa, né, com qualidade para colocar, então eu coloquei 2 ilustrações. Vejo que lá, no último par de lobopódios, ele tem garras, né, do tipo pertencente ao gênero Thanactus, e aí tem o apêndice, né, um cirro, na verdade, bastante modificado, que se ramifica, e na extremidade dessas ramificações ele tem uma vesícula de gás que faz com que o animal flutue na coluna d'água, né? Então, também um tardígrado marinho. Então, para a gente, no hemisfério sul, Brasil especialmente, os tardígrados ainda são desconhecidos da grande maioria, mas no hemisfério norte, Europa e América anglo-saxônica, né, Canadá e Estados Unidos, por que não dizer o México, pela proximidade, os tardígrados são bastante conhecidos. Então, tem uma série, né, eles fazem parte da cultura pop, na verdade, né? Aqui a gente está vendo um par de brincos de tardígrados, mas também tem pingente, chaveiro, né, abridor de garrafa. Esse chaveirinho, inclusive, você abre ele e aqui dentro tem um tum, né? Então, ele tem aqui a forma vágil, a forma ativa. Você abre o chaveiro, lá dentro tem a forma de resistência em forma de barrilzinho. Tem capinha para celular, né? Esse suporte para celular que eu nunca lembro o nome, canecas, camisetas, uma série de objetos todos, né, fazendo, então, alusão aos tardígrados. Temos também pantufas, né, bichinhos de pelúcia, como vocês podem ver, eu consegui, né, na época que o dólar estava barato, consegui importar esse aqui, esse veio do Japão, né, não tem no Brasil para vender. A gente tem brinquedinhos, dedoches, né, e algumas coisas interessantes. Esse tardígrado aqui, ele vem com um ganchinho, né, uma linha que você pendura no guarda-roupa, pendura no espelho retrovisor do carro, e ele traz, então, um cheirinho. Basicamente, é um tardígrado, né, com um odor agradável para, né, tornar o ambiente, né, com um cheirinho mais agradável. E esse outro aqui, acho que a gente anda precisando, a grande maioria de nós, né? É um tardígrado anti-estresse. Então, ele é feito com uma borrachinha bem macia, para você ficar apertando ele e vendo ele voltar ao estado normal. É o Stress Tardigrade, né? E também temos tardígrados na mídia, né? Já teve um episódio da Hora da Aventura em que um dos vilões foi um tardígrado, né? Recentemente, nós tivemos no Star Trek New Generation, um dos vilões, a gente está vendo aqui no fundo, foi um tardígrado gigante, né, e atacou todo mundo lá. Tem um episódio dos Octonautas, eu vou soltar aqui um pouquinho para vocês verem, em que todo o episódio girou em volta dos tardígrados. Então, infelizmente, eu não consegui a versão traduzida, mas ele fala ali basicamente, né, que o Frank é um water bear, um urso d'água, um tardígrado que vive sobre o grão de areia ali. E aqui é um joguinho que tem para celular.
Então, tem até joguinho para o celular envolvendo os ursos d'água ou tardígrados. Eu cheguei a baixar esse joguinho, ele é pago, obviamente. Na época, eu acho que paguei R$ 9 para baixá-los. Ele é um joguinho que você vai montando os canos e tem que levar a água até em cima de um dos tardígrados que estão lá para reidratá-los. Basicamente, é isso que faz o joguinho. Então, vejo que fazem parte da cultura pop mundo afora, né? E no Brasil, espero que a gente consiga difundir cada vez mais esses bichinhos que são bem interessantes. Gente, obrigado pela presença, pela atenção de vocês, e o tardígrado manda uma beijoca para todo mundo.